Boa tarde. Hoje a reflexão como psicanalista vem de uma pergunta, né, de um paciente psicanálise clínica. Seguinte: depois de 1 ano e meio eu percebo que às vezes eu tenho recaídas, às vezes eu já percebi uma mudança de padrão, mas eu às vezes me vejo repetindo o padrão novamente. O que fazer? E aí a minha colocação, né, dentro de uma perspectiva como administrador, como psicanalista, unindo os dois conhecimentos. Então você percebe que na administração você tenta administrar recursos, você tenta administrar personalidades, traços, né, de personalidades. Na época da administração ainda não tinha essa consciência que hoje eu tenho, que é traços, né? Na época eu chamava só de personalidade. Você tenta administrar vaidades, você tenta administrar tudo que cerca, né, o mundo, tudo que diz respeito ao ser humano. E aí você chega a uma conclusão como psicanalista que vai ter às vezes uma recaída, vai ter ainda algum tipo de repetição de padrões que já esperava, que já tinha sido superado. Vai haver às vezes um sentimento de impotência, ou às vezes até mesmo de eu não sei se eu tenho forças, né, suficiente para continuar, uma vontade de desistir. E aí? O que dizer em relação a isso, né? Então eu observo o seguinte: a luta, a busca incessante pelo seu espaço, a luta por sobrevivência, a busca por evoluir no sentido de não repetir padrões que você sabe que te prejudica, mas mais que isso, a consciência que você vem a ter de qual que é os seus traços, de qual que é os seus a sua parte escura, a sua parte de luz e a sua parte de trevas. E por incrível que pareça, conhecendo mais sobre sua parte treva, né, a sua parte, porque todos têm demagogia ou hipocrisia, alguns dizer que não, todos têm a parte luz e a parte trevas. E quando você conhece mais, cada vez mais da sua parte trevas, acontece duas coisas muito interessantes. Primeiro, você percebe, independente da fé de cada um, a necessidade de se conectar a um Criador de todas as coisas, porque você, como mantenedor, como alguém que pega aquilo que foi criado e desenvolve, né, você tem uma certa limitação e você tem a sua função a desempenhar, igual lá na administração, cada um tem uma função a desempenhar. E por mais que às vezes o traço de personalidade não bate muito com aquela função que ela desempenha, então ela tem vários sentimentos de tristeza, de angústia devido a essa incompatibilidade, mas você percebe que ao desenvolver aquilo que você foi incumbido, é muito mais equilibrado, muito mais tranquilo. Então você tem o Criador, você como mantenedor, como alguém que pega o plástico e cria, né, uma vasilha, cria partes de um carro, pega o minério e cria o ferro. Então quer dizer, você é essa parte mantenedora. E tem a parte que eles chamam, como os egípcios chamavam, como destruidor, mas na verdade é aquela que opõe, que cria resistência natural. Porque você não vai ter resistência para mudar, para evoluir, só para na verdade você vai ter, né, uma resistência para evoluir, mas para fazer um degrau, não, para descer não. Então o que acontece? Você vai ter essas resistências, você vai lutar com isso aí, e você vai ter sim momentos que você vai repensar, que você vai pensar em desistir. Só que quando você tem consciência, e isso a psicanálise te dá, a diferença entre você e os demais é justamente essa: é você tirar a máscara,
se ver no espelho, se enxergar, perceber quem realmente você é, do que você é feito, de qual sentimento, de quais perspectivas que você criou e do que você realmente foi construído. Seus traumas, suas dores, a sua perspectiva, a sua forma de ver e o porquê disso. Então, diante de uma crise, diante de uma circunstância ruim, negativa, você vai saber o que fazer, como se comportar e por que você está se sentindo assim, diferente dos demais. E isso faz muita diferença. Quanto ao resto, eu percebo que, como num jogo de futebol, a bola vem, ela é disputada entre um atacante e um zagueiro, de repente ela encosta ali numa parte do corpo, do ombro do atacante, sobra para um outro centroavante ou que seja outro atacante e ele faz o gol, por exemplo. Então você vê que houve várias variáveis. Aquele acontecimento ali da bola bater no atacante poderia ser numa parte que o juiz interpretasse como braço, poderia ser de uma forma que ele interpretasse como falta. Então, a velocidade com que ela sai desse corpo e seja preparada para o outro, para que ele tenha a ação, a qualidade, a capacidade, e a paciência dele e não se deixar levar pela emoção, ter a frieza. Então são várias variáveis, mas talvez analisando vários contextos desse jogo, você vê que aqueles 2, 3 gols que aconteceram, que fez de um vencedor, eles aconteceram em circunstâncias que houve várias variáveis, mas nem por isso você vai tirar o mérito dessa equipe, até porque a luta, a vontade, a gana, a busca que vai fazer com que surja todas essas variáveis. Essas variáveis, elas só vêm em detrimento disso. Então talvez aquela equipe que competiu menos, que talvez não acreditou tanto, que não foi até o fim, ela foi penalizada simplesmente por essa questão. Então isso traz uma reflexão de que nós temos que ir ao encontro, nós temos que provocar a sorte, nós temos que buscá-la incessantemente, independente dos nossos medos, independente dos nossos anseios, independente de talvez um dia ruim ou mal, porque isso vai provocar resultados que talvez inesperados, que talvez vai fazer com que nós refletimos assim: nossa, mas isso eu não sei por que aconteceu, como que aconteceu, talvez não deveria ter acontecido, eu não sei, parece que foi um milagre. Sim, eles acontecem, a sorte e o milagre, nessa perspectiva de provocação, quando você vai, quando você busca, quando você acredita, quando você não desiste. E aí vai vir esse 50% do acaso, que aí depende, alguns com a sua fé vai interpretar de uma forma, outros de outras e tal, e tá tudo bem, mas é essa força misteriosa que vai fazer com que a coisa aconteça. Então, a reflexão é: você não tem uma solução para ninguém. A própria pessoa tem soluções que ela vai interpretando, ela vai buscando lá no seu inconsciente, no seu consciente, no seu subconsciente, coisas que fazem com que ela haja, com que ela reaja, e a forma com que ela faz isso e o porquê. E ela vai interpretando isso, ela vai equilibrando isso com ela mesma, e você só tem as ferramentas, os protocolos, os mecanismos que faz com que leve ela a isso. E aí, ao ser provocada, ela vai buscar esse equilíbrio. E aí vai ter dias que ela vai sentir vontade de desistir, vai ter dias que ela vai ter recaídas, talvez sim, vai ter repetições de padrões que ela não gostaria, que ela achou que já tinha superado, mas agora ela vai ter consciência, agora ela vai saber o porquê que isso acontece às vezes, e ela vai saber lidar com isso melhor do que antes, e ela vai saber disso, que ela nunca pode desistir, ela nunca pode parar, ela tem que insistir, ela tem que provocar,
ela tem que ir atrás, e aí vai acontecer. Ou não, mas o fato simples dela não se entregar, só esse fato já vai fazer com que ela tenha experiências inimagináveis, que ela veja a vida de outra ótica e que ela seja grata sempre. Desenvolvimento, evolução, que todos dizem, né, que seria o sentido dessa vida, não sei. Talvez, se você analisar desde o Homo sapiens, sim, houve uma evolução muito grande. Mas essa evolução também trouxe vários problemas. Como na administração eu pude perceber, aonde para mim se tornar um bilionário, eu teria que fazer uma junção de 50 mil por dia. E como fazer isso sem explorar o outro, por exemplo? Então, são várias reflexões que às vezes nós não temos respostas mesmo, mas nós percebemos que tudo faz parte de uma arquitetura, de um projeto maior, de algo que está acima da nossa capacidade de entendimento. E tudo que nós falarmos vai soar tipo, por que existe o mal? Por causa da falta do bem. O que seria então o mal? A falta de Deus. Mas espera aí, se existe luz e ele é luz e no quarto ele toma todo o espaço do quarto, porque a luz ocupa todo o espaço, então não teria espaço para as trevas. E de onde ela vem? Porque o mal existe, ele foi criado inclusive por ele também. Então por que? Será que ele tinha parte de trevas também, como nós temos luz e trevas em nós, e nós temos que conhecer esse lado obscuro nosso, que aí vai fazer com que nós consigamos um equilíbrio. Ao criar, qual que era o projeto dele? Porque fala que a terra era sem forma e vazia, e aí ele disse, haja luz. Então quer dizer que não existia. Será que quando esse ser que vem para opor caiu, criou um boom, né? Inclusive eles dizem que mataram os dinossauros, e daí veio, né, esse mal, e aí a luz depois veio para antagonizar, e depois a criação, e nós somos parte desse plano, mas é um plano que talvez aos nossos olhos não seria perfeito, seria aquilo que os gregos chamam de metanoia, né? Quando diz que Deus arrependeu de ter criado o homem, mas na verdade, você vai na tradução lá, a palavra metanoia não é arrependimento, é uma correção de rota, ou seja, a psicanálise me faz perceber isso, que o grande objetivo é, como GPS, você perceber que está indo num caminho que não vai dar em algo que você gostaria, e você faz uma reflexão e faz a correção de rota. Então ele criou todo esse projeto talvez para que o homem perceba que sempre ele pode fazer uma correção de rota. Ele vai antonimamente, né, debater contra esse ser que vem para criar barreiras, para criar resistência. Ele vai pegar essa parte da criação e vai desenvolver, vai criar uma forma de trazer melhor conforto, trazer algo de bom para o social. E quando perceber que está numa rota que não é a ideal, ele vai simplesmente corrigir essa rota. Então essa luta, essa busca, essa autoanálise e autoconhecimento e autorreflexão e autocorreção de rota talvez seja o objetivo maior. Ao invés de buscarmos uma ideia de perfeição, porque perfeito só existe um, que é ele, Criador, nós vamos analisar o outro. Talvez a sociedade desenvolveria muito nesse sentido, de perceber, por exemplo, que eu não faço coisas talvez que vai chocar aos outros por causa do meu lóbulo frontal, e a neurociência prova isso cientificamente. E isso é um exemplo de que outras áreas também dos cérebros, né, são mapeadas a ponto de perceber qual que é a área que é voltada para um ou outra função e atividade. E se um ser tende a fazer algo
ou a criar algo, ou pensar, ou desenvolver algo no sentido, talvez não seja porque ele tem essa área com uma certa dificuldade, que talvez trabalhada lá de 0 a 12 anos não poderia ser uma correção de rota a tempo oportuno. Então são reflexões que eu gosto de fazer para trazer essa força, esse poder que você, como mantenedor, como esse que desenvolve, pode fazer, desde que você não tenha alguma dificuldade. E essa dificuldade não vem porque esse criador é mau, mas vem de um desequilíbrio, de uma desarmonização, de um desequilíbrio da raça humana em detrimento das suas falhas, das suas imperfeições, né? Das suas decisões em sentidos às vezes contrário. E isso pode ser minimizado desde que você tenha essa autoanálise, esse autoconhecimento e faça essa correção a nível psíquico. Agora, a nível físico, infelizmente, né, às vezes uma deficiência física é um pouco mais complexa. Aí fala-se um milagre, né? Mas todos os milagres são temporários. Por quê? A pessoa que foi resolvido um problema, amanhã ela vai ter outros tipos de problema. E talvez até a solução desse problema, como dizia o mestre, né? O que queres que eu te faça? Porque às vezes uma cura vai te trazer problemas, outros problemas. E aí vai depender da sua mentalidade, como você vai encarar isso. Ah, eu era cego, eu não dependia que eu tinha ajuda, eu não dependia da minha força física, do meu esforço. E agora eu fui curado e eu vou ter que desenvolver algo que antes eu não desenvolvia. E como que eu vou adaptar isso? Então tudo isso se torna questões da nossa mente. Como trabalhamos a nossa mente. E longe de culpar um ou outro como ele trabalha a sua. Por quê? Às vezes existe sim uma dificuldade cognitiva, uma dificuldade racional, uma reação química, como o caso dos psicopatas psicóticos, ou uma tendência a alucinações, como os esquizofrênicos, e por aí vai. São muito complexos tudo. Então, nem eu, nem você, com todo o nosso conhecimento, devemos tecer algo definitivo, uma verdade sobre alguma coisa. Porque existe a verdade que cada um pode suportar. Então eu tenho que ter uma tese que vai ser confrontada em várias antíteses, e aí talvez eu chego, né, em uma síntese. Mas mesmo assim essa síntese daqui a um tempo pode mudar, porque pode vir outras variáveis, como por exemplo a descoberta de que o esperma ele só fecunda o óvulo porque o óvulo permite essa fecundação devido a uma conexão química. Olha só que interessante. E não porque ele é o mais forte, porque ele é o mais rápido. E isso é um conhecimento novo da faculdade Massachusetts, que vem com essa ideia há 3 anos para cá. Antes não, antes a gente tinha outro conceito. Então as coisas mudam o tempo todo, mas isso faz você perceber quão maravilhoso é essa busca do autoconhecimento, sem se autoflagelar, tendo equilíbrio para saber que as coisas que fogem do seu controle é assim mesmo. Você não tem controle de tudo, mas tem uma coisa que você tem controle, de como se sentir, de como perceber aquilo e como trabalhar aquilo sem que te prejudique. Isso chama equilíbrio. Valeu? Tamo junto. Com Deus aí.